Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto falando com todos. Vamos começar aqui pelo canal uma série de vídeos sobre geometria espacial. Então nós vamos trabalhar com os sólidos geométricos. Mas para começar, vamos ver aqui. Eu tenho esse polígono, é uma figura plana. Se eu disser, por exemplo, que aqui tem esse comprimento que está medindo A e essa largura que está medindo B. As figuras planas estão em duas dimensões. Então eu posso multiplicar esse A com esse B e eu encontro a área. Se eu somar esse A, aqui também tem A, aqui tem B, aqui também tem B. Se eu somar todos eles, eu tenho o perímetro. Se eu medir, ligando esses vértices aqui ou aqui, eu tenho diagonal. Mas enfim, as figuras planas, elas estão em duas dimensões. Então eu posso dizer que é largura e comprimento, duas dimensões. Agora observe aqui nós já temos um sólido geométrico. Então eu marquei aqui, A correspondendo a esse aqui, B correspondendo a esse aqui. Só que ele continua, apareceu a terceira, a C. Então aqui, tridimensional. Dimensão, posso dizer assim, largura, comprimento ou profundidade e altura. Então, os sólidos geométricos são corpos que estão no espaço tridimensional. Então, eles comportam volumes. Essa é a diferença fundamental. Então, vamos fazer algumas anotações, depois nós vamos explicar cada coisa. Arestas da base. A base é esse polígono que está aqui, vamos dizer, no chão, e esse que está aqui. Isso é chamado de base. Então, como é que a gente vai indicar as arestas da base? Olhando aqui, eu vou colocar BD. As arestas são segmentos. De B a D, de DH, HF, e FB. Então, aqui eu coloquei as arestas da base. Você vai assim, isso é aresta. Segmento. Mas tem que olhar na parte superior também. Então, ainda tem o AC, CG, GE, e ainda tem o EA. Então aí eu anotei as arestas da base. Vamos agora às arestas laterais. Laterais, nós vamos considerar essas aqui. Então vamos começar aqui. AB, CD, pode falar ao contrário, não tem problema nenhum. GH, estou aqui, IEF. Então aí eu estou chamando isso de arestas laterais. Vértice. Vértice é esses pontos aqui, Isso são vértices. Então, vamos anotar essas letras que tem aí. Vértice geralmente com letra maiúscula. Vamos começar aqui. É A, B, C, D, E, F, G, H. Vai até o H. Então, A, B, C, D, E, F, G, H. 8. Temos aí 8 vértices. Agora vamos marcar as bases. As bases nós vamos definir pelos vértices. Então, essa base aqui, ela tem o vértice. Vamos começar na parte superior para ficar em ordem. A, C, G, E. Então, eu tenho a base, vou por aqui. A base indicada pelo vértice. A, C, G. E também a base que está aqui.
no chão. Estou chamando assim para ficar fácil de entender. BD, BDHF. A base é indicada por esses 4 vértices aqui. E faces? As faces laterais nós vamos marcar agora. São esses polígonos que, vamos dizer assim, estão na vertical. Então, daqui a pouco nós vamos comentar um resuminho do que significa cada um. Então, nós temos aqui, ó, essa face lateral, ACBD. ACBD, é essa face aqui. Tem essa face aqui, ó, CGDH. Tem aquela face que está lá do outro lado, vamos dizer assim, GEHF. E por último, aqui, AEBF. AEBF. Então, nós indicamos arestas da base, arestas laterais, vértices, bases e faces laterais. Bom, agora vamos falar o que é cada uma dessas coisas aí, para ficar bem entendido. Primeiro, o que é aresta, generalizando. Aresta é esses risquinhos que aparecem aqui em função do encontro das faces com as bases. Vértice, o que é vértice? Vértice é o encontro dos extremos das arestas. Então, os extremos das arestas, quando se encontram, formam esses pontos. E isso é vértice. E, por fim, bases e faces. Base e faces são polígonos que definem o sólido que nós estamos estudando. Então, nós temos, por exemplo, aqui uma base, aqui outra base. E, dando a volta, nós temos as faces. E todos eles são polígonos que definem esse sólido geométrico. Então, aí está, para a gente começar. O primeiro grupo que nós vamos estudar de sólido geométrico são os prismas. Então, para começar, vou falar dos prismas retos e regulares. Você já viu agora há pouco o que é aresta, o que é vértice, o que é face e o que é base. Então, agora eu já vou adiantar um pouco mais. Então, quando o prisma é classificado como reto? Quando a aresta lateral faz 90 graus com a aresta da base. Ou seja, se cruzam de forma perpendicular. E aqui vai acontecer essas 3 situações aqui. Então, ele é reto. Aqui também é. Vai ter 90 graus aqui, 90 graus aqui, sempre assim. Idem aqui. Então, prismas retos. E são regulares por quê? Porque as suas bases são polígonos regulares. Aqui eu tenho um triângulo regular, aqui tem um triângulo regular. O que significa regular? Tem lados com a mesma medida. Todos esses lados aqui têm a mesma medida. Então, vai acontecer a mesma coisa aqui. Aqui eu tenho um prisma reto e regular também. Porque a base, nos 2 casos, ou seja, as bases são polígonos regulares. Aqui também, prisma reto e regular. As bases são polígonos regulares. Eles têm lados com a mesma medida. Muito bem. O que acontece agora é que eu coloquei aqui embaixo um prisma classificado como oblíquo. Ele também é regular, mas ele não é reto. Por que ele não é reto? Porque a aresta lateral com a aresta da base não faz 90 graus, porque ele está inclinado. Ele está inclinado. Então, ele é oblíquo. Eu posso dizer que isso aqui é um prisma regular. É regular, sim, porque essa base e essa base aqui são polígonos regulares. São polígonos que têm todos os lados com a mesma medida. Mas pelo fato de estar inclinado, não é reto, é oblíquo. Mas nós vamos ver na sequência que as fórmulas para calcular, por exemplo, volume e área lateral são as mesmas. Quem define a altura do prisma quando ele é reto é o tamanho
da aresta lateral. Então eu tenho altura aqui, eu já coloquei até um H aqui, altura e altura. Quando ele é oblíquo, eu só consigo encontrar altura trabalhando, por exemplo, com ângulos, com trigonometria. Aí eu determino essa altura. Então, essa é uma diferença importante. Aqui, a altura é o próprio tamanho da aresta lateral, tá? Porque eles são prismas retos. Quando ele é oblíquo, eu tenho que encontrar a altura de outra maneira. Bem, agora duas informações que estão diretamente ligadas à definição do que vinha a ser prisma. As bases, pessoal, as bases são sempre polígonos congruentes. Polígonos congruentes. E eles estão em planos paralelos. Então, esse polígono aqui está num plano paralelo a esse. Esse polígono dessa base aqui está num plano paralelo a esse. Idem aqui. Idem aqui. Outra informação importante sobre os prismas é que os polígonos que compõem as faces laterais são sempre paralelogramo. Quem define o nome do prisma é a sua base, ou a quantidade de arestas. É muito prático identificar o prisma. Então, aqui eu tenho o prisma reto regular. Já expliquei porque é reto e porque é regular. Nesse caso, então, eu tenho um prisma reto regular triangular, porque a sua base é um triângulo. É essa base que dá o nome. Aqui eu tenho prisma reto regular hexagonal. A sua base é um hexágono. Aqui, prisma reto regular quadrangular, porque a sua base é um quadrado. Aqui, eu tenho prisma oblíquo e ele é regular, porque as bases são polígonos regulares. Como a gente calcula o volume do prisma? O volume do prisma é a área da base vezes a altura. Simples. Outro cálculo muito cobrado é a área total. A área total vem de 2 vezes a área da base. Como eu comentei, a gente sempre vai considerar 2 bases. Então, é 2 vezes a área de cada base, mais a área lateral, que é formada pelas faces. E essas faces são polígonos classificados como paralelogramos. Temos 2 casos aqui, ó, que são classificados como paralelepípedo. Paralelepípedo. É prisma também, e nesse caso aqui são retos, porque ó, a aresta lateral faz 90 graus com a aresta da base. Idem aqui. Então, também são retos. Mas eles têm uma indicação à parte, chamada de paralelepípedo. Por quê? Nesse primeiro caso aqui, 6 faces retangulares. 6 faces retangulares. Um retângulo aqui, 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 sempre faces retangulares. Esse aqui é chamado de cubo. Também pode ser dito hexaedro regular. Aqui ele tem 6 faces quadradas, ou 6 faces quadrangulares. Vamos fazer um exemplo para a gente aplicar um pouco do que foi visto até agora. Eu tenho esse prisma aqui, que pode ser classificado como um paralelepípedo. Ele tem 3, 4 e 3 aqui. Largura 3, comprimento 4, altura 3. 3 dimensões, sólidos geométricos. Vamos calcular o seu volume. Volume. Eu comentei já que volume é a área da base vezes a altura. Vamos lá, meio rapidinho aqui. Volume, a área da base. Essa dimensão por essa, 3 vezes 4. Aí eu encontrei a área. Tem que pegar a terceira dimensão, que é a altura, 3. Então, o volume é esse resultado aí. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. 3 vezes 4, 12 vezes 3, 36. O quê? Metros cúbicos. Volume é cúbico, 3 dimensões. Agora eu quero saber a área total. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral, a soma de todas as faces laterais. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu tirei aqui, ó, fiz uma espécie de planificação. A área da base, 3 por 4, é isso aqui, ó. Só que são 2. Aqui também é a mesma coisa, tá? Então, para efeito de calcular a área, eu já vou preencher aqui, ó.
a área total, 2 vezes a área da base. A área da base é essa aqui, 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. Dobrando dá 24. Então, já fiz a conta aí. 2 vezes a área da base. Olha aqui, 3 vezes 4, 12. Como são duas, essa e essa, dá os 24. E agora a área lateral. A área lateral, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos essa face aqui, 3 por 4. Está aqui, ó, 3 por 4. Mas se tem essa, também tem aquela lá. Então, são duas. Vamos por aqui, ó. 3 por 4 dá 12, mas tem que dobrar. Então, 24. Então, vamos por aqui, ó. Estou preenchendo isso aqui, pedaço por pedaço. Tudo bem. Mais. E tem essa aqui, 3 por 3. 3 por 3 está aqui, ó. 3. E aqui é 3 também, ó. 3 por 3. 3 vezes 3 é 9. Como tem que dobrar, isso vai dar 18, né? 18. 3 vezes 3 é 9. É uma só. Mas dobrando, são duas, 18. Então, vem para cá. Então, a área total, com o tempo você faz direto, não precisa ficar pensando tanto nisso aí. É a soma. 24 mais 24 mais 18. 24, 18. Dá para fazer de cabeça, né? 4 e 4 é 8. 8 e 8, 16. 1, 3, 5, 6. Conferindo. 4 e 4, 8. 8 e 8, 16. Vai 1. 2 e 1, 3. Com mais 2, 5. Com mais 1, 6. 66. Então, é metros quadrados. Então, é assim que a gente trabalha. Viu o volume? Volume aqui e área total para esse sólido, que é um prisma. Posso dizer que é um paralelepípedo ou um prisma retangular. Ok, pessoal? Então, nesse nosso primeiro contato, foi a apresentação e as definições do que vinha a ser prisma, sólido geométrico, e fizemos um exemplo também. Veja os próximos vídeos, que vai estar uma playlist bem interessante aí no canal. Sucesso para você, dê like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Até mais, tchau!